atentado terrorista da história, o de 11 de setembro, provoca até hoje medo e hostilidade na cidade mais rica da Alemanha. A reportagem é de Geneton Moraes Neto. Primeira escala de nossa viagem na trilha dos terroristas, a Mesquita Al-Quds. Aqui, jovens imigrantes islâmicos ouviam pregações radicais. Os Estados Unidos eram citados como a cabeça da serpente. Uma imagem gravada na Mesquita Al-Quds mostra o líder do grupo de conspiradores, o terrorista que jogaria um avião contra o World Trade Center em Nova York. Nome: Mohamed Atta, filho de um advogado egípcio. Atta se mudou para a Alemanha aos 24 anos de idade, no início dos anos 90, para estudar arquitetura. Jihad is your life. Mas aqui foi recrutado por um olheiro da Al-Qaeda, a organização terrorista comandada por Bin Laden. Passou a frequentar esta mesquita. Ouvia frases como: se eu morrer como mártir, morrerei um ser humano melhor. Um grupo de fiéis reza sem notar nossa aproximação. Desde que ganhou fama como ninho de radicais, a mesquita fechou as portas para jornalistas. O líder da mesquita ordena que a câmera seja desligada. Diz: vocês fazem reportagens falando mal do Islã. Vão embora. Não queremos vocês aqui. Depois bate a porta com força. Segunda escala. A imobiliária que os terroristas procuraram para alugar um apartamento. 6 anos depois do atentado de 11 de setembro, o clima é de desconfiança, hostilidade e medo. O dono da imobiliária, um empresário alemão, não autoriza gravações. Diz que só fala com a polícia. Quer ver os documentos da equipe do Fantástico. Recusa-se a dar informações sobre o apartamento transformado em célula terrorista. Apenas diz que Mohamed esteve aqui pessoalmente, acompanhado de outro homem, para tratar do aluguel. Terceira escala. O apartamento que Mohamed Atta batizou como a Casa dos Seguidores. O endereço dos terroristas era este, o número 54 de uma rua chamada Marienstrasse. Durante anos, depois do atentado, o apartamento ficou vazio. Quem alugasse certamente seria importunado por investigadores ou por repórteres. A investigação descobriu que daqui deste prédio saíram os 31 e-mails que os terroristas enviaram para escolas de aviação nos Estados Unidos. Diziam que eram apenas estudantes que queriam aprender a pilotar porque sonhavam em fazer carreira na aviação comercial. Ninguém responde ao interfone, mas alguém deixou a porta do prédio entreaberta. Chegamos ao apartamento no primeiro andar. Um homem sem camisa aparece. Ao notar a câmera, grita que não tem tempo para falar e bate a porta. Hamburgo, uma cidade liberal, era o território perfeito para a operação dos terroristas, porque não levantava suspeitas. Comandados pelo estudante Atta, os líderes da conspiração se reuniam sem serem importunados. As autoridades não interferiam para não serem acusadas de racismo ou de intolerância religiosa. Enquanto estava em Hamburgo, Mohamed Atta fez viagens secretas ao Afeganistão. Destino: o campo de treinamento dos terroristas da Al-Qaeda. Quarta escala, a sala número 10. Aqui, neste prédio de madeira da Universidade Técnica de Hamburgo, estudantes islâmicos criaram na sala 10 um grupo de estudos do Islã. Uma gravação encontrada tempos depois dos atentados dizia: um banho de sangue é a única garantia de paz. Testemunha número 1. O professor. O ocupante da sala 201 do Departamento de Planejamento Urbano da Universidade
é um professor que virou testemunha-chave da passagem de Mohammed Atta pela Alemanha. Assim que chega à sala, ele mostra o lugar que Atta ocupava. O arquiteto e professor Dietmar Makhuli foi orientador da tese de Mohammed Atta sobre a conservação de antigas cidades do mundo árabe. Em algum momento, Mohammed Atta deu algum sinal de fanatismo? Mohammed Atta não nos dava indicação alguma de fanatismo, mas há um detalhe que, se analisado hoje, poderia ser encarado como uma indicação de que deveríamos ter ficado atentos. A dedicatória que Mohammed Atta escreveu na capa da tese que defendeu aqui na universidade. Tirada de uma passagem do Alcorão, a dedicatória dizia: minha oração, meu sacrifício, minha vida e minha morte pertencem a Alá, o Senhor dos mundos. Visto hoje com distanciamento, o provérbio usado como dedicatória na tese explica muita coisa. Quando estava aqui na universidade, Mohammed não era um terrorista, pelo contrário, era um pedaço de esperança de aproximar as culturas diferentes. É possível evitar o chamado choque de civilizações entre o mundo árabe e a civilização ocidental? Não podemos ser levados pelos acontecimentos de 11 de setembro a avançar uns para cima dos outros. Se nós agora nos distanciarmos uns dos outros, eles terão alcançado o objetivo que perseguiam. Testemunha número 2. Kirilla Vendet, alemã, tradutora, conviveu com Atta durante a preparação da tese. Depois de confirmar a entrevista ao Fantástico, ela desistiu de falar, a conselho da família. Terminou voltando atrás, mas só aceitou ser filmada num hotel, longe de casa. Durante o tempo de convivência com ele, a senhora notou alguma reação inesperada do Mohammed Atta? Quando nossa colega foi parabenizá-lo, ele disse: muito obrigado, mas não quis trocar um aperto de mão com ela. Minha colega ficou surpreendida, a ponto de me perguntar se aquela atitude era normal. Eu disse a ela que sim. Testemunha número 3. Volker Haut. Aqui nesta casa, no subúrbio de Hamburgo, vive o arquiteto que foi colega de turma e companheiro de viagem de Mohammed Atta pelo Oriente Médio. O que é que transforma estudantes em assassinos? O que estou dizendo pode soar como contradição. Mohammed não apenas sonhava com a paz, mas tinha também a intenção de trabalhar pelo país de onde vinha. A discriminação talvez explique a guinada ocorrida em gente que, no fim das contas, tinha boa formação, era inteligente e estava disposta a conseguir o melhor para o povo. As marcas da passagem dos terroristas por Hamburgo estão vivas. Em lugares como este, o Centro Islâmico de Hamburgo, trava-se outro tipo de luta. O esforço para corrigir distorções causadas pelo envolvimento de radicais islâmicos em atos terroristas. We should deliver the real Islam. A situação mundial se tornou mais difícil. Devemos propagar o verdadeiro Islã, que é um presente divino para todos os seres humanos. O Islã é 100% oposto ao terrorismo. O que devemos fazer é tentar um diálogo real entre todas as religiões. 3 testemunhas importantes da passagem de Mohammed Atta por Hamburgo, o professor, a tradutora, o arquiteto, são unânimes em demonstrar até hoje espanto e incredulidade diante da extraordinária mudança sofrida por ele, o estudante que virou um superterrorista. Ninguém imaginaria que o estudante interessado em preservação de cidades históricas fosse sair daqui, de Hamburgo, para executar, em nome de Bin Laden, um atentado que chocaria o mundo. Com o presidente Bush.
Olá, amiguinhos, eu fiz esta semana uma visita surpresa ao Iraque, tão surpreendente que eu mesmo fiquei surpreendido. Como é que eu vim parar aqui? E se é tão fácil chegar, por que é tão difícil sair? Essas questões. Fui!